Nessa aula, a gente vai falar sobre logaritmos, sobre todas as suas propriedades. Então, dentro do logaritmo, nós temos algumas propriedades e algumas definições. Hoje, nós vamos focar nas propriedades. Então, a primeira é o logaritmo do produto. Ele fala que numa mesma base A, onde A é diferente de zero e A é diferente de 1, o logaritmo do produto de dois números reais e positivo é igual à soma dos logaritmos desse número. Como assim? Como eu escreveria isso? Quer dizer da seguinte forma: log de B vezes C na base A é igual a log de B na base A mais log de C na base A. Ou seja, eu vou manter a base, fazer a soma dos logs, mantendo a base e somando os logaritmanos. Quais são as condições para essa propriedade acontecer? As mesmas do logaritmo normal. O A ele tem que ser diferente de zero, a base tem que ser diferente de zero e diferente de 1, e os valores do logaritmano tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, ou maior do que zero, nunca pode ser zero ou negativo, tá? Então, a gente vai ver um primeiro exemplo aqui dessa propriedade. Log de 3 vezes 5 na base 7. Então, vamos lembrar que vai ser igual à soma dos logs, então aqui entre eles eu vou ter uma soma. A base vai se manter. Então, se a base era 7, aqui vai permanecer 7. Tá? E os expoentes e os logaritmanos ficam assim. Então, assim que eu escreveria, tá? Para que eu utilizo? Porque a gente vai ver que isso aqui muitas vezes facilita o nosso cálculo. Então, o próximo exemplo é o logaritmo de 200. O 200 a gente não sabe exatamente separar, porque eu não tô vendo multiplicação, certo? Mas você pode criar essa multiplicação, eu sei. Ou seja, eu sei que o log de 200, ele é a mesma coisa que o log de 2 vezes 100. Por quê? Porque eu não alterei o valor, aqui eu continuo somando, ó. 2 vezes 100, 200. Continuo com o mesmo valor. Então, agora eu posso separar ele um log do produto. Então, vai ficar na mesma base. Então, continua 10 de 2 mais log de 100. Por que eu faço isso? Porque quando não aparece a base, eu sei que tá na base 10. Então, isso aqui é um logaritmo decimal. Então, eu já sei que se a base é 10 e aqui é 100, o resultado disso aqui é 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que log de 2 mais 2. Tá? Ou você pode escrever o 2 aqui na frente, tanto faz. Só tenho que ter cuidado para saber que esse 2, ele tá somando com todo este resultado. Ele não tá somando esse 2 de dentro do log. Tá? Próxima questão. Essa questão aqui, a gente só quer comparar justamente isso. Log de 5 vezes o número 2 e o log de 5 vezes 2. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Aqui o 2, ele tá multiplicando tudo, certo? Então, é como se ele estivesse multiplicando, ó, todo o log de 5. Então, esse valor não vai ser igual a esse. Então, isso é diferente disso. Porque esse daqui é a mesma coisa que log de 5 vezes, log de 2. Esse daqui não, porque esse 2, ele não tá multiplicando o logaritmano. Ele tá multiplicando todo o logaritmo, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa de log de 5 mais log de 5. Porque se eu tenho, por exemplo, 5 vezes 2, eu sei que é a mesma coisa que 5 mais 5, né? 2 vezes. Então, ó, você tá vendo que esses valores são diferentes? Então, eu tenho que ter cuidado na hora que eu for fazer o logaritmo do produto, de saber diferenciar esses dois. Quando o 2 tá dentro do log, quando o 2 tá fora, tá? Agora, a próxima propriedade que nós iremos falar é o logaritmo do quociente. O logaritmo do quociente, ele é definido da seguinte forma. Numa mesma base, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre os logaritmos desses números. Ou seja, o log de B sobre C na base A é igual ao log de B na base A menos o log de C na base A, tá? Então, agora a gente vai ver o primeiro exemplo. A gente sempre pode escrever a divisão como uma subtração, mantendo a mesma base.
Então, log de 2/3 na base 7. Isso é a mesma coisa que log. Eu já vi que vai ser uma subtração, no qual eu vou manter as bases. Então, se essa base é 7, aqui também vai ser 7. E 3, 2/3. Então, vai ser aqui o 2 e aqui o 3. Um cuidado que eu tenho que ter é que o sinal de subtração tem que sempre estar na frente do log que está no denominador. Ou seja, sempre tenho que colocar nessa ordem, eu não posso alterar. Não poderia ser log de 3 na base 7 menos log de 2 na base 7. O próximo exemplo é log de 7 sobre 10. Quando não aparece a base, significa que é um logaritmo decimal, ou seja, minha base é exatamente o número 10. Então, agora a gente vai resolver. Eu já sei que isso vai virar uma subtração, então vai ser log menos log, porque aqui é uma divisão. E aí, agora eu tenho que saber qual base eu vou colocar. Se não tá aparecendo, eu não preciso colocar, mas eu também posso colocar. Tanto faz se eu deixar até esse com um 10 e esse sem um 10, tá? Não tem problema. Então, vou fazer isso. E aí, lembrando que o numerador sempre é o primeiro, denominador depois. Então, é exatamente esse valor. E aí, o que isso facilita, ó? Porque log de 10 na base 10 é exatamente o número 1. Então, eu sei que tudo isso daqui é log de 7 na base 10 menos 1. Lembrando que o 1 tá subtraindo todo esse valor, então eu tenho que ter esse pequeno cuidado. Próxima questão. Log de 2 vezes 3 sobre 5 na base 10, porque novamente não está aparecendo a base. Aqui eu tenho uma divisão e eu tenho uma multiplicação. O que eu vou fazer? Tanto faz. A gente vai começar aqui pela divisão, porque a gente está no logaritmo do quociente. E nesse caso, vai ser um pouquinho mais fácil. Então, vamos resolver. Isso daqui é a mesma coisa que log. Tem que ter uma subtração, porque é uma divisão, né? É um quociente. Então, 2 vezes 3 é o numerador, então aqui continua 2 vezes 3. Lembrando que todo esse valor tá aqui dentro do log. E o denominador é 5. E aí, se eu quiser separar mais um pouco, ó, agora eu tenho o log da multiplicação. Então, vai ficar log de 2 mais log de 3 menos log de 5. Então, se tiver várias propriedades, eu posso continuar aplicando as propriedades. A próxima propriedade que nós iremos ver é o logaritmo da potência. Tá? O logaritmo da potência, ele diz o seguinte: numa mesma base A, com A maior que 0 e A diferente de 1, o logaritmo da potência da base positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu posso reescrever dessa forma. Log de B elevado a C na base A é igual a C vezes log de B na base A. Ou seja, o C, ele vai vir multiplicando todo o valor de log. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Então, primeiro exemplo. Log de 8 elevado ao cubo na base 7. Então, eu já vi que ele pode ser escrito dessa forma, onde o C é o meu expoente. Então, esse valor aqui vai vir na frente multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes log de 8 na base 7, tá? E assim sucessivamente. Olha esse exemplo aqui. Eu sei que o meu expoente, ele vai vir pra frente multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes log de 10. Quando não tá aparecendo, significa que é um logaritmo decimal. Então, eu vou saber que é na base 10. E aí, eu sei que log de 10 na base 10 é exatamente 1. Então, isso aqui dá 1. 2 vezes 1 é 2. Tá? Agora, a próxima questão, essa daqui é um pouquinho mais complexa, mas bem tranquila a fazer. Primeira coisa, eu não sei trabalhar com raiz, nós não vimos nenhuma propriedade da raiz de radiciação em logaritmo ainda. E nem veremos. Por quê? Porque nós sabemos que nós podemos escrever isso daqui como uma potência. Então, vamos reescrever como uma potência. Então, log, a base a gente vai manter, porque a gente não tá mexendo nada, a gente só tá tentando reescrever esse número. Então, vai ficar 2
e aquela regrinha. Quem tá por cima fica por dentro, quem tá por baixo fica por fora. Então, log de 5, log de 2 elevado a 1/3 na base 5. Lembrando o quê? Que esse expoente, ele pode cair para fora multiplicando. Olha como ficou simples agora. 1/3 vezes log de 2 na base 5. O próximo exemplo, olha que número complicado. Porém, a gente vai ver como isso resulta em um número qualquer. Resulta em um número fácil, na verdade. Então, eu tenho log de 1 sobre 4 ao quadrado na base 2. Então, eu sei que tudo isso daqui é o meu logaritmano. Então, eu vou tentar transformar isso daqui em uma potência. Então, vai ficar log de 2. Se eu quero transformar isso daqui num número inteiro, vai ficar 4. Porém, para o 4 subir e o 1 descer, o expoente vai ficar negativo. Então, isso aqui vai ficar 4 elevado a menos 2, certo? E aí, ficou fácil, ó, porque agora eu posso jogar o expoente lá para fora. Então, isso daqui vai ficar menos 2 log de 4 na base 2. E aí, ficou fácil resolver esse log, certo? Eu sei que isso daqui vai ser exatamente igual a 2. Então, isso daqui vai ser menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Por último, a observação que eu quero fazer é cuidado em onde está o expoente. Se o expoente estiver no logaritmano, ele pode sair aqui para fora, multiplicando. Se ele estiver elevando todo log, isso daqui não vale, ou seja, essa igualdade não vale. Esses números são diferentes.